Fala galera, a gente está aqui para falar da 21ª rodada, né, do Campeonato Brasileiro que teve nesse final de semana, os jogos aos sábados e na segunda-feira, né, porque a gente teve eleições no domingo e não tivemos jogos. A gente teve bastante jogo interessante, teve jogos eletrizantes, que foi o do São Paulo e Fortaleza, que foi um jogo bem movimentado, um jogo muito bom, os dois times jogando para frente. Teve o jogo do Grêmio, que o Grêmio está voltando a jogar aquilo que sabe, né, conforme o Renato Gaúcho mesmo falou. Tivemos alguns jogos até mais mornos, sem muita graça. E é isso aí. Antes de começar a falar dos jogos, já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa a notificação, curte o vídeo, comenta o que você achou dessa rodada, compartilhe nos grupos de WhatsApp, Facebook, tá bom? Vamos lá para os jogos então. Bom, primeiro jogo, Santos Internacional. O Santos Internacional começou um pouco sem graça, né, no primeiro tempo. O Inter até tentou trabalhar tudo. O goleiro do Santos, o João Vitor, goleiro reserva, que o Santos jogou com. Parece que não, ficou ruim. Começa. Bom, o primeiro jogo da rodada, Santos Internacional. O Santos com muitos desfalques, em virtude da Covid, né, acabou jogando com muita gente reserva. Inclusive, uma grata surpresa foi o goleiro João Vitor, né, que jogou muito bem, substituindo o João Paulo, que vinha muito bem também. O Santos está bem servido de goleiro nesse campeonato. O jogo começou meio sem graça, meio parado, não teve tanta movimentação. O Inter até buscou, né, um pouco mais o gol no começo do jogo. O João Vitor fez até uma defesa muito boa, mas quem saiu na frente foi o Santos, né? O Ivonei cobrou a falta, a bola quicou no chão, acabou enganando um pouco o Lomba e entrou no canto esquerdo. No segundo tempo, o Inter até tentou um pouco avançar um pouco mais as linhas, atacar um pouco mais o Santos. E o João Vitor continuou jogando bem, continuou fechando o gol do Santos. O Santos jogou na base da superação, né? A gente sabe que é um time que está desfalcado pela Covid, e não pode nem contratar, então está com um elenco bem limitado o Santos. Jogou na base da vontade, da superação e acabou vencendo o jogo, né? Venceu por 2-0, o Caio Jorge fez o segundo gol, num rebote do Lomba, fez um gol de cabeça. O Santos ganhou por 2-0, né? Continua numa ótima fase, por mais que o time esteja bem limitado, o elenco, né, vamos dizer assim, não qualidade, eu digo de número de jogadores, então um elenco bem limitado, bem curto, né, não limitado, um elenco bem curto, e mesmo assim o Santos conseguiu se superar, conseguiu fazer um jogo legal contra o Inter, venceu o jogo, né, se mantém vivo ali, mantém com esperanças. O Santos que está jogando no Brasileiro e Libertadores, então também não é um jogo, não é um time que vai jogar muito ainda, né, tem os dois jogos da Libertadores para jogar. Vem bem no Brasileiro, tá ali no G6, tá ali brigando para uma Libertadores. Acredito que não briga pelo título, por mais que a pontuação mostre que está na briga, eu acredito que o Santos não tem gás para chegar até o final brigando pelo título. O Inter perdeu a liderança, né? A gente vai mostrar a tabela. O Inter perdeu a liderança para o Atlético Mineiro. O Inter que teve agora seu melhor jogador chamado para a seleção, então quarta-feira tem um confronto muito importante pela Copa do Brasil. Não se sabe se o Thiago Galhardo vai conseguir jogar ou não, se vai conseguir chegar a tempo. Bom, o segundo jogo da rodada, Sport e Vasco, né, dois times que vêm em situações opostas no Campeonato Brasileiro. O Sport vinha muito bem, se recuperando bem no campeonato. O Sport que não estava fazendo um bom campeonato, veio se recuperando. Já estava 3 jogos sem perder e sem tomar gols, né, com o Jair Ventura. O Vasco já numa situação oposta, vinha de 9 jogos sem vitória, o Vasco. O seu principal atacante, o Cano, não marcava desde 13 de setembro, foi o último gol que o Cano marcou pelo Vasco. O jogo em si foi um jogo morno, não foi um jogo tão movimentado assim, foi um jogo mais truncado, mais paradão. O Vasco abriu o placar com o Cano, né, no começo do jogo. O Sport até tentou reação, tudo foi com o Barça. Teve um chute dele que o Fernando Miguel fez uma defesa muito boa. Depois teve um lance de um gol anulado que ele estava impedido, né, que realmente estava impedido, foi confirmado pelo VAR inclusive. E no segundo tempo, o Vasco, no começo já do segundo tempo, o Cano fez 2-0 e matou o jogo. O Vasco recuou bastante, suas linhas, trabalhou mais a bola, segurou bem o jogo.
e o Sport não teve poder de reação, né? A gente sabe que esse Campeonato Brasileiro está nivelado por baixo, ele não está com a qualidade tão boa, tem melhorado os jogos, mas ainda tem muita coisa para melhorar. O Sport, depois de 3 jogos, perdeu, né? Mas vem fazendo uma campanha legal. Depois que o Jair Ventura sumiu, o Sport no começo não estava bem. Eu acreditava que inclusive ia brigar pelo rebaixamento. Pelo andamento dos jogos, do jeito que o Sport tem jogado, eu acredito que ele não vai brigar tão lá embaixo assim. O Vasco, por mais que tenha ficado 9 jogos sem perder, sem vencer, e agora venceu o Sport, o Cano desencantou, né, depois de alguns jogos, depois de praticamente 2 meses sem fazer gol, voltou a marcou 2 vezes, mas eu acredito que o Vasco não vai ter tanta força assim para brigar, para escapar tão fácil do rebaixamento. Bom, terceiro jogo da rodada, Goiás e Atlético Paranaense, jogo do último contra o penúltimo colocado, né? O Atlético Paranaense que no Campeonato Brasileiro vem decepcionando, apesar de ter um time qualificado, ter um time que poderia estar brigando por alguma coisa, inclusive na Libertadores se classificou, está nas oitavas de final, vai jogar contra o River, não vai ser um jogo fácil, né? A gente sabe que é complicado jogar contra o River, mas o Campeonato Brasileiro vinha muito mal, né? Chegou a ficar vários jogos sem vencer, venceu o Fortaleza na semana passada e jogou contra o Goiás no final de semana. O Goiás continua na sua má fase, o Goiás tem 11 jogos que não vence, né? 11 jogos sem vencer já no Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Atlético Paranaense foi um jogo equilibrado, foi um jogo que teve chance para os dois lados, né? O Goiás até atacou bastante o Atlético, mas quem saiu na frente foi o Atlético com o Renato Kaiser, que tá voltando a reencontrar os gols, ficou alguns jogos sem marcar, depois que foi contratado, mas vem marcando gols de novo, né? Marcou contra o Fortaleza, inclusive o gol da vitória, marcou contra o Goiás ontem, o único gol do jogo. No segundo tempo, no começo do jogo, o Goiás até marcou com o Fernandão, mas foi anulado o gol pelo impedimento, pelo VAR, inclusive pelo bandeirinha, e pelo VAR confirmou depois, né? O Atlético recuou um pouco as suas linhas, administrou bem tranquilo o jogo, não foi um jogo, apesar de equilibrado, não foi um jogo empolgante, um jogo que chamou atenção, que poderia sair um gol a qualquer hora. A gente viu que o jogo foi bem tranquilo, o Atlético controlou o Goiás de uma forma bem calma, né? Não teve maiores problemas. O Atlético venceu, saiu da zona de rebaixamento, né? Pela segunda vez consecutiva o Atlético vence o jogo. O Goiás continua na lanterna, continua mal, 11 jogos sem vencer. Praticamente é o primeiro rebaixado já do Campeonato Brasileiro. Não matematicamente, né? Chance matemática o Goiás tem de chegar a Libertadores. Mas a gente sabe que a qualidade do time, o elenco não está colaborando, o time não consegue vencer, a confiança também vai embora quando isso não acontece, quando o time não consegue vencer. Então acredito que o Goiás seja praticamente o primeiro rebaixado já para a Série B. Vamos ver os próximos jogos, como é que vai ser, né? Como é que o Goiás vai reagir, se vão reagir, né? Ou se realmente abandonam o barco. Acho difícil abandonar o barco enquanto tem chances matemáticas, mas a gente sabe que a confiança do time quando chega nessa situação ela pega um pouco, ela é um pouco complicada. Bom, Corinthians e Atlético Mineiro se enfrentaram na Neoquímica Arena. Corinthians jogou muito bem contra o Atlético Mineiro, né? Até surpreendeu. Conseguiu impor uma marcação forte, uma velocidade, conseguiu dominar o primeiro tempo, apesar do começo do jogo ter um lance polêmico, um pênalti, para mim claríssimo, não marcado em cima do Sacha pelo Gil, né? Nem o juiz nem o VAR marcaram, né? Eu achei que foi muito pênalti, comentaristas também acharam que foram, nos programas que eu vi, mas enfim, o Corinthians logo em seguida fez 1-0 com o Davó, manteve o ritmo, conseguiu dominar o primeiro tempo, como eu falei, conseguiu manter um ritmo forte de marcação, uma velocidade em cima do Atlético Mineiro, e o Galo não conseguiu reagir muito. No segundo tempo, começou no mesmo ritmo, né, conseguiu continuar no ritmo que estava no final do primeiro tempo, mas não aguentou o jogo todo, né? O Galo conseguiu se superar, conseguiu, em virtude da qualidade do elenco, do maior número de peças interessantes que tem no Galo, do time melhor que o Galo tem no Corinthians, conseguiu superar o Corinthians, conseguiu ultrapassar essas linhas de marcação, empatou o jogo num passe lindo de calcanhar do Vargas, que estava estreando, né, pelo Atlético Mineiro ontem.
Vargas, que fez um jogo muito bom, estreou já dando esse passe de calcanhar para o gol do Arana, né? E mais para frente, quem fez o segundo gol do Atlético Mineiro foi o Marrone. O Atlético Mineiro assumiu a liderança do campeonato com esse jogo, com essa vitória, em virtude do Inter ter perdido para o Santos, né? O próprio Flamengo não ganhou o jogo dele, empatou com o Atlético Goianiense, a gente vai falar daqui a pouquinho. Então o Galo tem seus méritos, tem um time muito bom, é um dos melhores elencos do Campeonato Brasileiro, né? Vai brigar pelo título até o final. Eu acredito que possa brigar de frente com o Flamengo, sim. Inclusive não perdeu nenhum dos jogos para o Flamengo, né? Ganhou os dois, ganhou de 1-0 no primeiro turno e goleou na estreia do segundo turno. Então eu acredito que o Galo é um forte candidato ao título. Eu acredito que eles vão brigar aí até o final. Bom, Grêmio e Ceará fizeram um jogo bom também lá em Porto Alegre, né? O Grêmio venceu o Ceará por 4-2, voltando a jogar aquele futebol que a gente gostava de ver o Grêmio jogando, né? Jogando pra frente, trabalhando bem a bola. O Grêmio jogou com o time praticamente completo, né? Só a dupla de zaga titular que não jogou, que era o Kahneman e o Jeromel. Mas de resto o time foi praticamente o time todo titular do Grêmio. O Grêmio abriu 2-0, né, com o Jean-Pierre e com o PP. O Ceará conseguiu diminuir no chute de longe com o Kelvin, mas logo em seguida o Diego Souza fez 3-1. No segundo tempo, o Grêmio voltou com a mesma pegada, o Ceará tentou mexer alguma coisa, o Guto Ferreira tentou mexer no time, mas não mudou muito como é o jeito que estava o jogo, né? O Grêmio jogou muito bem, né? Uma troca de passes muito boa no ataque do Grêmio. O Grêmio chegou ao quarto gol com o Chihu, fazendo o primeiro gol dele com a camisa do Grêmio. E continuou jogando tranquilo. O Grêmio não teve muito trabalho para vencer esse jogo. O Ceará ainda conseguiu fazer o segundo gol no chute de longe, no final do jogo, aos 45 minutos. A bola ainda desviou, né, enganando o Vanderlei, mas acabou 4-2. O Grêmio vem no embalo, né, assim como o Renato falou que o time ia embalar no Brasileiro, né, vinha mal das pernas no começo do campeonato, mas era um time que a gente não esperava, a gente sabia que não ia ficar ali embaixo, é um time que ia se recuperar, ia jogar para cima e ia estar brigando lá em cima de novo. E assim como foi falado, assim como o próprio Renato falou, o Grêmio embalou a sexta vitória seguida, a quarta seguida dentro do Campeonato Brasileiro. Então eu acredito que o Grêmio deva brigar ali nas primeiras posições. Não acredito que o Grêmio vá brigar por títulos, né? Eu acredito que ele vai brigar ali para uma vaga diretamente na Libertadores, sem ter que passar pela pré-Libertadores, não pela repescagem, né? Pela pré-Libertadores. O Ceará vinha de uma boa campanha, estava a 6 jogos sem perder já, perdeu agora contra o Grêmio. Mas acredito que o time do Ceará também deva se manter ali na posição de meio de tabela, não deva ter maiores problemas para se manter na Série A. Apesar de que o campeonato, como a gente vem falando, né, desde o início, está sendo nivelado por baixo. O Campeonato Brasileiro não é um campeonato de nível alto. Os jogos estão começando a melhorar bastante, né, os jogadores estão pegando mais ritmo de jogo e tudo mais, mas eu acho que o campeonato ainda está nivelado por baixo, né? Tem mais jogos ruins do que jogos bons. E vamos ver o que espera na próxima rodada. Bom, São Paulo e Fortaleza fizeram o jogo mais eletrizante dessa rodada, né? O jogo mais empolgante, vamos dizer assim. Foi um jogo de lá e cá, o São Paulo jogando terceira, quarta vez seguida no mês contra o Fortaleza, né? Jogou pela Copa do Brasil, jogou pelo Brasileiro. Então foi um jogo muito interessante, né? O Diniz conseguiu se impor um pouco. O estilo do Diniz, ele está começando a encaixar um jeito melhor de jogar com o São Paulo, né? Eu não acho que o Diniz esteja tão apegado naquele tipo de jogo dele. Assim como ele tentou fazer contra o Flamengo no meio de semana, teve muita dificuldade para saída de bola, mas o Fortaleza não tem a mesma qualidade do Flamengo, né? A gente sabe disso. Então o São Paulo conseguiu fazer um jogo melhor contra o Fortaleza. O Fortaleza também jogou muito bem contra o São Paulo. Ainda abriu o placar, né, um gol que demorou 3 minutos para o VAR poder confirmar, né, um gol com o David. O São Paulo empatou com o Gabriel Sara ainda no primeiro tempo, né, jogando bem. O jogo foi um jogo muito bom, os dois times buscando ataque. O São Paulo virou o jogo para 2-1, né, com o Luciano, que tinha acabado de entrar no lugar do Pablo.
O Fortaleza empatou de novo com o Wellington Paulista e o Luciano fez o terceiro gol do São Paulo. É um jogo que o São Paulo terceira dela do Brasileiro. Acredito que o São Paulo entrou na briga pelo título, entrou forte na briga pelo título. Eu acho que o São Paulo é um candidato forte, né? Acredito que o São Paulo vai brigar até o fim. Tem um time que entrosou, que pegou o jeito de jogar. Vamos ver agora na quarta-feira como é que vai ser o jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Flamengo que vem com vários desfalques, né, em virtude de Covid, de seleção e tudo mais. E o São Paulo vai com o time praticamente completo, né? O São Paulo não vai ter desfalque nenhum para jogar esse jogo, joga em casa e a gente sabe que tem a vantagem, venceu por 2-1 o primeiro jogo. Eu acredito que o São Paulo passa de fase, mas se o Flamengo passar não vai ser surpresa nenhuma, né? Eu acho aquela dúvida aquela pressão que estava em cima do Diniz, eu acho que eu vejo em alguns lugares alguns torcedores falando que que ainda está pressionado, que ele tem que passar na Copa do Brasil, mas eu acho que perder para o Flamengo é um resultado absolutamente normal, né? É o melhor time da América, atual campeão da América. Não vinha numa boa fase, não fez um jogo bom no final de semana, mas tudo pode acontecer. Como a gente fala, é Copa do Brasil, é mata-mata, então a gente não sabe. O São Paulo tem se dado bem contra o Flamengo, né? Não perde, faz alguns jogos, já alguns anos que não perde pro Flamengo. O Fortaleza fez um bom jogo, né? Perdeu de novo, apesar de ter feito um baita jogo contra o São Paulo. Eu acredito que o Fortaleza, mantendo o ritmo, vamos ver se o Chamusca consegue manter o mesmo estilo não, né? Cada técnico tem seu estilo, mas manter a mesma pegada do Fortaleza, manter essa mesma vontade de vencer que o Fortaleza vem jogando. E eu acredito que o Fortaleza deva ficar ali no meio da tabela também. Não acredito que vai ter maiores problemas para ficar na primeira divisão. Bom, Flamengo e Atlético Goianiense fizeram um jogo morno no Maracanã, né? O Flamengo jogou melhor um pouco do que o Atlético Goianiense, mas foi um pouco surpreendido também, porque o Atlético Goianiense começou com uma marcação bem alta, pressionando a saída de bola no Flamengo, causando até um pouco de dificuldade para eles. Mas o Flamengo tem qualidade, né? Fez 1-0 com o Bruno Henrique no final do primeiro tempo, né? Não chegou a pressionar tanto o Atlético Goianiense, mas conseguiu se defender bem também. Estava com o sistema defensivo bem postado. No começo do segundo tempo, o Atlético Goianiense empatou com o Zé Roberto, né, num passe do Chico, e conseguiu manter o jogo ali. O Atlético Goianiense jogou muito bem contra o Flamengo, mesmo levando pressão. O Flamengo até pressionou bastante e tudo, mas não teve muita efetividade. Teve o lance do Lincoln no finalzinho do jogo, aos 45 minutos, o Lincoln perde aquele gol praticamente embaixo da trave, que a bola foi cruzada, ele pelo Arrascaeta, ele tentou dar uma encostada só na bola para empurrar para o gol, só que acabou sendo fraco demais e o Dudu do Atlético Goianiense tirou em cima da linha. O Flamengo não jogou tudo que pode, né? A gente sabe disso, o Flamengo não fez um excelente jogo, até fez um jogo razoável, conseguiu pressionar o Atlético, mas o Atlético se defendeu muito bem, né? Vamos dar os méritos para o Atlético Goianiense também. O Flamengo joga agora quarta-feira a Copa do Brasil contra o São Paulo. É um jogo difícil, né? Um jogo que a gente sabe que pode acontecer qualquer coisa. Eu acredito que o São Paulo deva passar de fase, mas como eu falei durante o jogo do São Paulo que eu estava falando, o Flamengo vencer esse jogo do São Paulo não é uma surpresa. Não seria uma surpresa se acontecesse, né? Que é um gol de diferença, se ele ganhar por um gol de diferença, leva para os pênaltis e pode vencer nos pênaltis. Com esse empate, o Flamengo fica na quarta colocação do campeonato, né, perdeu a posição para o São Paulo. O Atlético Mineiro assumiu a liderança, né, podia ter encostado junto com o Atlético Mineiro, mas acabou tropeçando contra o Atlético Goianiense. E o Atlético Goianiense manteve a 14ª colocação, agora vai ter a semana cheia, foi uma boa estreia do Marcelo Cabo, que é o técnico do Atlético Goianiense agora. Foi uma boa estreia dele, armou uma estratégia legal contra o Flamengo, mas manteve na 14ª colocação e tem a semana cheia para trabalhar. E vai jogar contra o Sport na próxima rodada. Bom, Palmeiras e Fluminense fizeram um jogo de um confronto direto, né? Os dois times estão lá em cima, estavam ali no G6. Né? O Palmeiras tem um time melhor que o Fluminense, tem um time mais qualificado, um elenco melhor, é um dos melhores elencos do Campeonato Brasileiro. Para mim, junto com o Atlético Mineiro, né, com o próprio São Paulo, que eu acho que tá com o elenco encaixadinho. O Palmeiras
deve brigar pelo título, encostou, já está ali a 4 pontos do líder. Acredito que vai dar trabalho, já engatou mais uma vitória. O Abel conseguiu encaixar um esquema nesse time em tão pouco tempo, até surpreendente. Apesar de que o próprio Cebola, depois que assumiu enquanto nesse tempo intermediário, né, antes do Abel chegar, também já estava conseguindo o Flamengo, fazendo o Palmeiras jogar melhor. Então eu acredito que o Palmeiras tem condição de brigar assim mais pelo título. Acredito que Libertadores deve conseguir uma vaga direta na fase de grupos. Acho que dificilmente vai ficar de fora, né? O G8 ali a gente sabe que está, vamos dizer G8, que a distância do primeiro para o oitavo colocado é de só 6 pontos, né? Então muita coisa pode mudar numa rodada. Tem muita coisa para acontecer ainda. O Fluminense está ali, está superando as expectativas na campanha que está fazendo. Tem feito bons jogos até, mas não deu muito trabalho, né, pro Palmeiras. Até começou tendo a bola, tentando trabalhar, mas sem muita velocidade, então não deu trabalho pro Palmeiras. O Palmeiras soube trabalhar. No segundo tempo, o Rafael Veiga fez os 2 gols, um de pênalti e o outro numa sobra, que ele bateu sem chance pro Muriel. Então o Palmeiras chegou para brigar, realmente vai brigar pelo título. E o Fluminense acredito que pode brigar por uma Libertadores. Vamos ver se vai conseguir. Bom, Curitiba e Bahia fizeram um jogo até movimentado, né, nessa segunda-feira. Curitiba acabou abrindo o placar cedinho, com 3 minutos, com o Giovanni Augusto, né, numa jogada pela esquerda com o William Matheus. E se recuou. Né, o Curitiba recuou, praticamente fez uma retranca, o que dificultou bastante o jogo do Bahia, né, a atitude do Bahia, que o Bahia ele tem um jogo mais vertical, e o Curitiba jogando atrás daquela forma como tinha feito o gol, acabou dificultando bastante, saindo nos contra-ataques e tudo mais. Até levou perigo, né, levou certo perigo pro goleiro Douglas. O Curitiba fez o segundo gol, mas foi anulado pelo VAR, né, por um lance na roubada de bola do Neilton. Acabou sendo anulado porque bateu no braço dele, né? E acabou armando, o braço dele acabou armando a jogada do segundo gol. E logo em seguida do gol ter sido anulado, o Bahia fez 2-1 num apagão da defesa do Curitiba, né? O Curitiba, que estava jogando com as duas linhas bem próximas, acabou deixando espaço e o Weber acabou empatando o jogo. E no primeiro tempo foi basicamente isso, não teve muito mais jogadas de efeito, de tentativas mesmo de finalização. No segundo tempo, o Bahia voltou melhor, né? O Curitiba não conseguia armar jogadas, muita dificuldade. O Giovanni Augusto, que é o melhor jogador hoje do Curitiba, que tenta produzir jogadas, usar a criatividade, teve muita dificuldade, né? Porque estava praticamente sozinho. O Neilton não estava bem no jogo. O Robson tendo certa dificuldade também, não estava acertando tudo. É um jogador que é o artilheiro do time, mas parece que a bola não está querendo entrar com ele, né? E o time do Bahia é um time que está melhor, está mais bem treinado pelo Mano Menezes, né? O Curitiba teve 2, 3 trocas de técnico, vários desfalques, inclusive. Inclusive o técnico Rodrigo Santana não estava na beira do campo, porque estava o Pachequinho. Então o Mano conseguiu impor o jogo do Bahia, né? O Curitiba demorou a mexer, né? Praticamente mexeu no finalzinho do jogo só, tentando uma recuperação, mas não conseguiu. O Mano Menezes colocou o Zeca no segundo tempo e ele acabou saindo do pé dele o gol, né? O segundo gol do Bahia, num cruzamento que ele estava jogando pela esquerda, ele cruzou para o meio da área, a bola não bateu em ninguém e caiu no cantinho do goleiro Wilson. O Bahia tá bem no campeonato, tá se recuperando com o Mano Menezes, não perde alguns jogos, o Curitiba vem oscilando muito. Né, o Curitiba fez um jogo ruim contra o Atlético Goianiense, ganhou de 1-0. Da mesma forma que foi esse jogo, fez um gol no começo e recuou tudo, só que conseguiu se defender. Fez um jogo muito bom contra o Inter no final de semana, acabou arrancando um empate em 2-2, mas e agora perdeu para o Bahia em casa, coisa que não perdia desde 1985. Né. O Bahia vem jogando bem, como eu falei, vem com o time arrumadinho com o Mano Menezes, ele conseguiu dar uma cara boa para o Bahia. E mereceram a vitória. Né? O Bahia mereceu a vitória, conseguiu dar mais um passo, tá ali na 9ª colocação, tá bem, né? E tá mais próximo de Libertadores do que do rebaixamento. E para esses times médios, né, vamos dizer assim, times que ficam de meio de tabela,
Isso é um resultado muito bom. Botafogo e Bragantino fizeram o último jogo dessa 21ª rodada. Né? O Botafogo até começou melhor o jogo, né? Com mais intensidade, tudo nos primeiros 20 minutos. Depois diminuiu o ritmo, não conseguiu manter. O Bragantino conseguiu equilibrar o jogo, trocar mais passes e tudo mais, até chegar com mais perigo. O Botafogo, nesses primeiros 20, 25 minutos, conseguiu chutar 7 vezes a gol. Né? E o Bragantino foi chutar só aos 26. Então mostra a intensidade que o Botafogo começou, mas não conseguiu manter. Foi com um jogo bem equilibrado, um jogo mais parado, sem muita criatividade. O Botafogo ainda conseguiu fazer um gol aos 43 minutos com o Matheus Babi, né? E o Bragantino empatou logo em seguida com o Ítalo, bem aos 45 minutos do primeiro tempo, para virar 1-1, o que mostrou que foi o jogo, né? Foi um jogo bem equilibrado, bem parelho. No segundo tempo, o Botafogo não conseguiu se impor, né? Não conseguiu voltar a ter aquele ritmo no começo do jogo. O Bragantino tomou conta do segundo tempo, com bastante troca de passe, jogada trabalhada. E chegou o segundo gol, um gol de pênalti do Claudinho, que acabou dando a vitória para o Bragantino. Os dois clubes precisavam vencer, o Botafogo vem numa fase terrível, né? Uma fase bem complicada do Botafogo. E o Bragantino brigando ali para não cair também. O Bragantino a gente já esperava que fosse acontecer essa briga para não cair. Então, assim, vamos ver como é que vai ser a próxima rodada. Tem muita coisa ainda para acontecer. Né? Na rodada da semana que vem tem muito jogo interessante para a gente ver. O Botafogo, desse jogo, dificilmente vai escapar de um rebaixamento, eu acho. O Botafogo está numa crise, tem a questão de virar esse A, de não virar. Está nesse processo longo e demorado. Né? Um processo bem complicado que o Botafogo está passando. E o Bragantino eu acho que vai brigar até o final para não cair também. Bom, vamos ver a classificação, como é que tá ficando aí o Campeonato Brasileiro depois da 21ª rodada. Lembrando que tem times que estão com alguns jogos a menos, né? Devido à questão de Covid, de outros campeonatos, essas coisas. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar está o Atlético Mineiro, isolado com 38 pontos. Em segundo lugar está o Inter, em terceiro o São Paulo e o Flamengo em quarto, os três com 36 pontos, separados só com um critério de desempate. O Palmeiras e o Santos com 34 encostaram, né, na briga pelo título. Acredito que o Palmeiras ainda continua brigando, o Santos eu não acredito que brigue tanto pelo título. O Grêmio, depois de várias vitórias consecutivas, está com 33 em sétimo lugar. E passaram o Fluminense. O Fluminense caiu para o oitavo com 32. A gente consegue ver essa diferença de 6 pontos só do primeiro para o oitavo colocado. Né? Aí daí para baixo já tem uma diferença de 5 pontos do nono para o 19º. Então assim, tá bem embolado tanto a parte de cima como a parte de baixo. Em nono está o Bahia com 25, o Sport em décimo também com 25 e o Corinthians em 11º com 25. Em 12º já tem o Fortaleza, e seguido pelo Ceará e o Atlético Goianiense, todos com 24 pontos. Em 15º o Bragantino, com 23, com a vitória de hoje. O Vasco está em 16º com 22, é o primeiro fora da zona de rebaixamento. E a zona de rebaixamento tem o Atlético Paranaense com 22, Curitiba e Botafogo com 20, e o Goiás, que é o lanterna do campeonato, com 12 pontos. O Goiás praticamente rebaixado, né? A gente sabe que tem metade do campeonato pela frente, que matematicamente ele pode conseguir até uma vaga numa Sul-Americana, numa Libertadores, mas a gente sabe que, pelo que tem jogado, isso praticamente vai ser impossível. Bom, gente, é isso. Né? Obrigado por assistir até aqui. Continue acompanhando o nosso canal. Essa semana tem jogo da Seleção Brasileira na terça, tem Copa do Brasil na quarta. Tem muita coisa para acompanhar ainda, tá bom? Curte o vídeo, comenta, se inscreve no canal, compartilha. O que você achou, tá bom? Obrigado e até a próxima.